Tudo bem. Bom dia, família. Boa noite, família, onde quer que estejam. Obrigado por se juntarem a nós de novo esta noite. Bem, hoje a decisão saiu, não foi? Sabe, eu pensei muito nisso antes de começar a fazer este vídeo, e no que eu diria e em como nós iríamos orar pela nossa nação e pelo presidente Trump agora. Eu acredito que a Suprema Corte errou feio. Sabe, mas é assim que tudo funciona, entende? Eu fiquei chocado. Eu fiquei com tanta oração que eu fiz, que todos nós dedicamos a isso, orando pela nossa nação e pela decisão da Suprema Corte. Não, ainda não, decisão da Suprema Corte hoje. E então oramos pelo presidente Trump. Eu sei que ele está muito decepcionado, provavelmente com muita raiva. Eu não gostaria de ser uma mosquinha na parede daquele salão oval, porque às vezes ele fala palavrão. E então, provavelmente, algumas palavras fortes estão rolando por lá. Mas e então, o que fazemos agora? Era nisso que eu estava pensando hoje. Senhor, e agora? O que sabe, o céu não está caindo, galinho Chicken Little. Enquanto ele libera os arquivos sobre alienígenas e conta a todos sobre os alienígenas e diz que Obama vazou coisas confidenciais e o que foi dito nos últimos dias. Eu achei isso meio interessante. Se voltarmos ao que o Senhor nos mostrou, no último vídeo, vou rever algumas das visões e o que o Senhor nos mostrou em oração. E isso se alinhou exatamente com o que aconteceu hoje. E o Braden pode passar aquele clipe rapidinho para terminarmos logo com isso. Em 19 de dezembro, eu dei uma palavra bem forte sobre a economia e o que acontece se as tarifas não ocorrerem da maneira que eu vi. Isso acontece da noite para o dia. Eu acredito que não. Eu acredito que seja um declínio gradual. Acredito de todo o coração que estamos perto da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, há muita gente que acredita que ainda temos anos e anos e anos pela frente. Eu não. Quando o Senhor diz que está vindo e que está à porta, esperando pela colheita. Quando eu estive com ele na tribulação, eu vi o avivamento que aconteceu. Ele me mostrou o último derramamento. Ele me mostrou os pontos. Havia pontos dourados por toda a terra que representavam almas e o avivamento que estava para ocorrer. E eu vi Jesus quando ele olhou para a Ásia e a igreja subterrânea, e havia veios de ouro por toda a Ásia. E tudo isso que estava prestes a acontecer era uma grande colheita. Muitas pessoas me perguntaram: quanto tempo você acha que dura o avivamento, Brandon? Eu disse: tudo o que eu vi na minha visão, nas visões que o Senhor me dá, não dura muito tempo. 6 meses a um ano, no máximo. Quando vemos o glorioso derramamento sobre o corpo de Cristo, como com este último suspiro, como este fogo de artifício, o grand finale, sabe, de todos os shows de fogos, se quiser chamar assim. E estamos todos operando neste glorioso derramamento. Não é preciso muito. Quando você começa a ver os mortos ressuscitarem e os olhos dos cegos se abrirem, e milagres criativos, não apenas milagres de dizer, bem, a irmã fulana de tal estava com dor de cabeça e foi curada da dor de cabeça. Estou falando de milagres inegáveis. Não vai ser preciso muitos desses para ver. Muita gente vindo por curiosidade para dizer, o que está acontecendo? E quando você caminha sob aquela cúpula de glória, o poder de Deus atinge a todos. Está tudo bem? O poder de Deus atinge a todos. E você está prostrado diante de um Deus Santo, clamando por arrependimento. É um avivamento de arrependimento. É um avivamento de santidade. É para vir até ele. Este é o fim do fim. Então, tudo o que eu vi sobre este avivamento vem de uma grande pressão, não vem de tempos bons. Tudo o que eu vi vem de uma prensa de azeitonas com perseguição do mundo. O antissemitismo subindo a um nível recorde.
Eu vejo muito sobre o avivamento, mas tudo o que vejo que leva a ele não é bom. O senhor falou sobre uma bênção financeira vindo de certas criptos e coisas assim, que financiariam este avivamento com certas coisas. Agora, Deus precisa de finanças para ter um avivamento? Deus precisa de todos, de um seleto grupo de pessoas? Ter milhões de dólares para ter um avivamento? Não. Ele fez isso com seus discípulos e havia 12 deles mais os outros. E eles mudaram o mundo com quase nada. Eles andavam a pé. Eles viajavam de barco. E veja o que eles fizeram com o que tinham. Sabe o que eles tinham? A glória. Eles tinham o Espírito Santo e fogo sobre eles. E sempre que você impõe as mãos sobre as pessoas e as vê se recuperarem e as pessoas estão presas, sabe, por tanto tempo. E você vê alguém como minha filha Megan começar a falar pelo poder de Deus. E ela vem aqui e começa a contar como Jesus é maravilhoso e como ele a curou. Isso aí vai alcançar milhões. Sabe, então quando vejo essas coisas eu também volto atrás. Então quando vejo essas coisas acontecerem hoje, minha carne ficou meio, eu fiquei tipo, porque eu vi o que está por vir. E o Senhor disse: Estou te dando mais tempo. Este é o tempo. Você pode orar enquanto a igreja se levanta e ora. Mas quando vi os arquivos alienígenas sendo liberados, e as pessoas estão falando sobre isso. E o Senhor disse, Brandon, as pessoas disseram, Brandon, você disse que depois que as coisas alienígenas saírem seria meses depois. Eu disse, não, uma falsa visitação alienígena. Eu não disse quando eles começam a falar. Quando começar, haverá um encontro, um falso espírito demoníaco que se parecerá com o povo Tora. De Guardiões da Galáxia foi o que eu vi. Dando entrevista para uma senhora. Eu vi um espírito demoníaco, o Nephilim. Algum tipo de coisa. Eu ainda não sei tudo o que vi, como descrever tudo o que vi para vocês. Mas parecia uma criatura de Tora. E estavam entrevistando esse espírito de aparência demoníaca na TV como um grande engano. Haverá encontros falsos e demoníacos que enganarão as nações. E eles vão explicar o arrebatamento da igreja e para onde todos os cristãos foram. Porque haverá milhões, bilhões, mais de 1 bilhão que serão arrebatados. E acredito de todo o coração que estamos prestes a ver a maior colheita de almas que este mundo já viu. Agora, há muita gente que não acredita no arrebatamento. E tudo bem. Você não precisa, não estou aqui para discutir teologia, mas creio que se você não acredita, não tem o direito de ir. Você ficará aqui. Aproveite sua tribulação. Mas eu não acredito que fui designado para a ira. Não acredito que meu Deus seja um espancador de esposas e ele não vai bater na noiva e trazê-la para o seu lado. E apenas, sabe, você bateria na sua esposa? Não, não, você não bateria, Senhor. Nenhum bom marido faria isso. Você não bateria na sua esposa. Tampouco meu Deus bateria na sua igreja. Você diz, bem, todas essas coisas pelas quais a igreja passou e tempos difíceis e tudo mais. Nós não vimos nesta terra nenhuma geração passar por nada do que estamos prestes a ver com a tribulação. Você não tem a menor ideia. Sua mente não consegue compreender o que está prestes a acontecer com a dispensação da graça chegando ao fim e a tribulação começando. As pessoas não entendem o quão ruim a tribulação realmente é. Você está tentando dizer o que os discípulos passaram e como eles enfrentaram o martírio para comparar com a tribulação. O que os discípulos passaram foi horrível, mas estou tentando te dizer, na vasta escala de quão ruim é a tribulação, você não entende.
Porque nenhum homem jamais viu o que está prestes a acontecer antes, com terremotos, vulcões, rã, pestilência, pragas, guerras, rumores de guerras. Ele disse que esse era o princípio das dores em Mateus 24. Mas vocês estão dizendo, bem, eu acredito que seremos o inferno na terra. Especialmente a grande tribulação após os últimos 3 anos e meio. Mas tudo isso é tribulação, senhoras e senhores. 7 anos. Mas a maioria diz, bem, você sabe, os discípulos passaram por isso. Sabe, eles passaram por isso na Idade das Trevas. O que nos torna diferentes. Aquilo não foi tribulação. Então podemos discutir teologia o quanto quiser, mas você nunca vai me convencer de que eu vou passar por qualquer parte disso. Nunca vai. Eu acredito que se você realmente o conhecesse e se sentasse e falasse com ele e sentisse sua presença, como conheço alguns dos outros com quem ando e meu grupo de pessoas, nenhum de nós acredita que passaremos por isso. Eu, de fato, não conheço nenhum dos anciãos com quem converso que acredite que passaremos pela tribulação. Nenhum deles. Todos acreditam que estaremos fora daqui antes que toda essa coisa ruim comece a acontecer para a igreja. Mas as pessoas querem se apegar ao que querem e se agarram a isso e acreditam nisso, mas não é sobre isso. Isso é sobre os terrores. Então, dito tudo isso, onde estamos? Há muita coisa que eu realmente vi na última semana e meia sobre a qual, de fato, ainda não me foi permitido falar. Coisas muito detalhadas. E o Senhor disse: você não terá permissão para falar sobre essas coisas. Quero que você demore a criar conteúdo e me ouça quando eu lhe disser para fazer. Mas eu estou falando e lhes dizendo essas coisas porque a minha palavra assim o diz. Eu não farei nada nesta terra. E eu lhes falei sobre o povo gato. Eu lhes falei sobre os demônios que eram observadores, que estavam ouvindo as palavras proféticas que estavam surgindo, as declarações porque estavam ouvindo o que viria a seguir, para anotar, para levar, para tentar agir contra isso. Eles levavam isso aos principados, levavam ao próprio diabo e entregavam a ele o que estava sendo dito às vozes proféticas. Porque eles não sabiam qual seria o próximo passo. Então, algumas coisas não serão proferidas porque o inimigo está cego. Ele não consegue ver. Ele só sabe nos observando e pelo que estamos dizendo, o que estamos proclamando. Então eles estão tomando nota. E eu estava observando esses seres, esses espíritos demoníacos anotarem as coisas. E eles vão e observam. Eles ficam, e o que foi interessante, eles ficam perto de árvores no reino espiritual, e eu não entendo tudo o que vejo. Eu vejo em parte, ouço em parte, mas eu estou vigilante, ainda mais agora do que jamais estive antes, sobre como eu libero as coisas porque eu vi o que eles estavam fazendo. E eu pensei, ora essa! É tão importante porque a vida e a morte estão no poder da sua língua. O que você fala, mas quando você fala por Deus com uma unção profética, como um observador, e você relata e transmite as coisas para as pessoas, suas palavras têm ainda mais peso? Isso foi tão importante? Então vou repassar um pouco do que vi em relação a 2 dias atrás. E o Senhor, se vocês se lembram, ao final do tempo de oração, o Senhor disse: nas próximas 48 horas, decisões importantes. Nas próximas 48 horas, decisões importantes. Bem, isso foi hoje. E eu disse ao Braden, eu disse: o que tem às 48 horas?
Cabeças frias prevalecerão. Não aceitem, lembrem-se do que eu disse, não aceitem conselhos dos ímpios. Não aceitem conselhos dos ímpios. Isso é sobre ele estar furioso com as decisões que foram tomadas hoje e o ataque ao Irã. O que acontecerá a seguir? Uma escalada da guerra. Eu disse, se, por exemplo, o plano B realmente não acontecer, sou o plano A. Perdão, plano B. Eu vi o plano B. Qual era o plano B? Eu disse os poços de petróleo do Irã. Como se lastreia o dólar? Como você se resgata? Guerra. Eu vi a guerra. Eu disse Terceira Guerra Mundial. Venezuela, Cuba, uma escalada das coisas. Estimular a economia. Como você? Qual é a próxima fase? E eu continuo orando sobre essa guerra. Eu vi o petrodólar subindo, mas vi as refinarias de petróleo do Irã sendo atacadas. Lembram? Há muitos de vocês, há muitas coisas o Senhor nos mostra em oração. E eu apenas continuo, eu continuo. Eu digo uma vez e sigo em frente. Mas eu quero passar este vídeo porque eu disse que o vejo na canoa e nas cataratas do Niágara. E há um redemoinho no meio da canoa agora. Parece um redemoinho de poeira, como aqueles redemoinhos. Mas começou a se transformar. E o que começou como um redemoinho virou um tornado. E o tornado começou a soprar no meio da canoa ontem à noite, 2 noites atrás. E eu o vi girando e girando e girando. E então chegou a um furacão de categoria 5. Alguém se lembra disso? Digam nos comentários se lembram. Eu vi aquilo girando. Eu vi um jacaré que era preto com roxo ao redor. E era a Amy Coney Barrett perto do Ryan. E o Senhor disse ore por ela. Eu disse influenciando decisões sobre o Canadá. E a Europa e o euro. Afetando as decisões dos juízes da Suprema Corte. Por causa do apoio político relevante e constante da BlackRock, que acabou influenciando de forma significativa os juízes. E eu disse que via a escuridão pressionando-os politicamente através das finanças para fazê-los tomar a decisão que tomaram hoje. Isso foi há 48 horas. Você pode passar o clipe se quiser, filho. Mas não quero gastar muito tempo revendo isso, porque o que eu disse naqueles vídeos, vocês podem voltar e assistir e poderão tê-los aqui. Estava escuro. E não estou aqui para deixar as pessoas com medo hoje à noite. Não quero dizer que o céu está caindo. Eu acredito que Deus tem um plano B. Como eu disse, vi muita coisa e então eu sei no meu coração. Isso nos deixa muito próximos da vinda do Senhor Jesus Cristo. O que sairá disso? O que continuará em espiral com isso? O que será das reuniões de Brad Garlinghouse? Que eu os vi em uma mesa e os bancos estavam de um lado e o pessoal das criptos do outro. E eles chegaram a um acordo. E um acordo estava prestes a ser feito. E havia um fluxo turbulento e agitado bem na frente dos bancos. E o Senhor disse: em fevereiro desta época, no ano passado, eu dei uma palavra. E eu disse: isso se tornará o velho oeste selvagem. Uma nova revolução industrial surgirá disso. Mas este será o começo do sistema da besta. A introdução do sistema da besta às criptos. Agora, eles o trouxeram aqui e iam votar, e as coisas vão acontecer. Ouçam tudo isso que está rolando. É tudo como dominós. Tudo acontece tão rápido, mas a maioria é como o sapo na panela e não percebe quão rápido a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima. Eu acredito que seja durante este próximo ciclo de Shemitah. É só a minha opinião. É pelo que estou orando.
o próximo ciclo de Shemitah. Então pode reproduzir isso. Ainda não esse. Toque o que eu disse. Porque, como eu disse, eu não fujo de nada do que digo. Eu sou direto. E se eu errar, senhoras e senhores, serei o primeiro a lhes dizer: eu errei. Eu errei. E quer saber? Eu sou humano. Pode tocar isso sobre o que eu vi. Isso é uma parte. Como eu disse, não estou aqui para causar medo. Não estou aqui para causar medo pelo que vi. Estou aqui para prepará-los para a vinda de Jesus. Esse é o ponto principal desta mensagem hoje à noite. Não temam. Jesus está vindo. Um avivamento está à nossa porta. E é nisso que vocês devem se focar. Vejam só isso aqui. E ele disse: isso é vital. A Suprema Corte e a decisão que tomarem contra a tarifa é vital. Para o sangue vital da economia americana. Não é uma questão de, sabe, e se não acontecer, é tudo ou nada. Isso é muito sério. Enquanto isso vinha, eu vi a Suprema Corte e o Senhor me mostrou. Lembrem-se, eu disse, não podemos permitir que as tarifas não ocorram, porque esse é o sangue vital do plano para a economia da América. Para permitir que a economia floresça e vá para o próximo nível. Isso ajudaria a nos sustentar e a mantê-lo remando para não cair na cachoeira, pois a economia estava em apuros. Então tenho orado sobre essas tarifas, porque um plano B, se não tivermos o plano A são as tarifas. O plano B eu vi, tentar se virar com o que pudermos fazer para salvar a economia. Como faremos se isso cair e tivermos que pagar trilhões de dólares para esses países, nações? O que a América faz com a sua economia? Esta é uma posição muito difícil, certo? Então eu vi que isso é vital. E algumas pessoas dizem, bem, Brian, eu não, ei, escute, estamos em uma confusão. E a maioria de vocês não percebe o tamanho da confusão em que estamos. Estamos 34 ou mais 40 trilhões de dólares no buraco. Quando você tem 40 trilhões de dólares em faturas de cartão de crédito e em dívidas, o que você faz? Você tem que fazer uma jogada de tudo ou nada. E isso diz respeito às decisões dos juízes da Suprema Corte sobre as tarifas. Agora vamos orar por isso por apenas um minuto aqui. Isso é algo importante, é algo muito, muito importante sobre a economia da América, sobre todas as decisões e como o rumo desta nação seguirá pelo resto do mandato de Trump. E é a Amy Coney Barrett que temos que influenciar. Esta é aqui é o problema bem aqui. Eu vejo a Amy, o rosto da Amy está diante de mim com muita força aqui nesta visão. E estamos orando pelo coração da Amy. Eu vejo um jacaré enorme com muitos dentes. Eu vejo um jacaré enorme nadando no topo da... Sabe como eles vão direto para a beira da água? E você pode vê-los na beira da água nadando e a cabeça deles está apenas um pouco acima da superfície. É isso que eu vejo em relação a isso. Eu vejo um jacaré. É um jacaré preto escuro, com olhos de ônix preto, e tem um contorno roxo. Parece uma energia sobre este jacaré. Certo, e agora vejo o Carney e ele está influenciando essas decisões do Canadá sobre, ok, agenda política vinda do Canadá e do Carney em relação ao Partido Democrata. É mais sobre o Canadá e a economia entrando em uma grande recessão rumo à depressão em relação a essas decisões. E essa é uma pressão em relação ao financiamento. E isso vai para a Inglaterra e vejo o primeiro-ministro, e é sobre o Carney, é sobre este homem. E isso é sobre o que eles impuseram com a União Europeia. Isso é sobre as tarifas em relação à União Europeia e a influência que terá no euro e até com a China, e o Japão. Mas mais sobre o Canadá do que qualquer outra nação. Isso tem a ver com a BlackRock influenciando os juízes. É minha opinião que o tribunal foi influenciado por interesses estrangeiros. Bem, eu acho que interesses estrangeiros são representados por pessoas que eu acredito terem influência indevida, eles têm muita influência sobre a Suprema Corte, seja por medo, respeito ou amizades, eu não sei. Mas eu conheço algumas das pessoas que estavam envolvidas do outro lado e eu não gosto delas.
Eu acho que eles são os verdadeiros canalhas. E tem que fazer o que é certo para o país. Você tem que fazer o que é certo para a Constituição. São as mesmas águas que estão vindo contra as criptos. Eu vejo uma fina camada de água que está vindo sobre uma mesa. Uma mesa. É uma mesa de diretoria. E dessa mesa de diretoria sai essa fina camada de água. Esta é a diferença entre cair nas cataratas do Niágara e se sustentar, pois há uma grande tempestade no meio disso. Parecia um tornado. E ele vai e se torna muito pequeno e começou parecendo apenas um redemoinho. E enquanto está crescendo e está crescendo e está tentando se tornar maior como um furacão, e está na beira da cachoeira. É por isso que tomamos autoridade sobre essa missão demoníaca de levar a América para a cachoeira. Nós não permitiremos isso. Nós falamos com esse tornado agora mesmo. É como um pequeno redemoinho de poeira. É como uma daquelas pequenas tempestades de poeira, 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 mal está girando. Em sua carne, ele precisa de força em seus ossos. Trump, orem sobre a carne dele. Não o seu exterior, mas o seu interior. Força para conseguir terminar o trabalho. O peso do demoníaco, né? O peso do que está vindo contra ele em um dia isso te cansa. Porque ele está vindo contra a agenda do anticristo e o sistema do anticristo. E vocês devem orar por um fortalecimento em seus órgãos. Pois a pressão deste demoníaco está tentando pegá-lo até mesmo pelos seus órgãos. Falha de pressão no coração. Sabe quando Jesus teve tanta pressão sobre ele que estava suando gotas de sangue? Isso é diferente. Mas é pressão sobre a carne. Devemos orar por um fortalecimento e que ele seja fortalecido nisso. Sobre o seu, é quase como quando você espera e você tem pesos de 200 libras em seus sapatos e você está tentando levantar cada um deles e você está puxando contra uma gravidade extrema. É assim que eu vejo quando ele está passando por isso. E ele está puxando os pés, apenas tentando chegar onde ele deveria chegar. Mas se a igreja erguesse os seus pés e dissesse: "Ei, muitas mãos tornam o trabalho leve, senhor presidente, nós vamos levantar os seus pés e carregá-lo até lá. Nós vamos te levantar e te colocar em nossos ombros. Tem muita gente aqui. Podemos te levar até a linha de chegada. Você fará isso através da oração. O diabo tem um plano, mas Deus tem um maior." Você entende? Eu disse o que quando Jesus veio? Eu culpo a igreja por não orar pelo homem. Bem, Senhor, oramos. Não, falo da igreja, Brandon. Você não é a igreja. Você deve orar mais por ele. Ele tem que terminar o que Deus reservou para ele. É como ir para qual caminho o Senhor quer que eu siga, porque, Senhor, cada um deles tinha algo. Eu vi tantas coisinhas diferentes, tantos pequenos caminhos diferentes. E quando estou orando, vejo uma estrada. E cada uma das estradas leva a algo das decisões dos juízes da Suprema Corte. Até ele falando no Estado da União na próxima semana, para o discurso dele, orando pelo discurso dele, para orar por orar pela cerimônia de encerramento, orar pela Páscoa. E então tem e continua com as decisões que ele está tomando em relação ao Irã. E se ramifica assim, parece um leque. E há tantos caminhos diferentes em relação à economia. E é por isso que no natural, minha carne, quando olho para isso e digo: "Uau, uau, Senhor, tem um monte aqui." Você acabou de abrir. É como chegar perto. Cheguei na beirada e ele foi e se abriu como um leque. Por isso eu fiquei tipo: "Uau, para que lado eu vou agora?" Sobre as decisões que ele tomará nas próximas 48 horas. Orando pelas decisões dele. Então é aqui que estamos, bem aqui. 18 de fevereiro. Então era por isso que estávamos orando, e oramos o máximo que eu pude. Sabe? E eu sei que nós progredimos.
Eu não fico sentado pensando, bem, sabe, nós falhamos. Não, eu não vejo como uma oração que falhou. Minha carne sentiu isso antes. Como eu disse, eu estava meio desanimado com isso. Porque quando você se dedica tanto quanto eu, tanto quanto nós, orando por isso em família, eu, minha esposa, meus filhos e tudo mais, eu fico ali e penso: não, não, está tudo bem, está tudo bem. O céu não está caindo, galinho. Eu estou esperando, digo a todos: Jesus Cristo está voltando. É pelo que eu mais espero. Mas isso virá de uma pressão. Virá de um abalo para despertar. Independentemente do que qualquer voz profética lhe diga sobre tudo o que vai acontecer e essas outras coisas. Escutem, escutem. É por isso que eu digo o tempo todo: siga o Espírito Santo por si mesmo e o que ele está lhe dizendo. E se você sente uma urgência em seu espírito e consegue ver os sinais dos tempos ao seu redor, você sabe onde estamos. Há uma urgência. Há uma urgência. Orando agora pelo que ele fará nestas 48 horas. Agora mesmo estamos nisso. O que ele fará esta noite? Orando pelo moral dele, por estar abatido. Orando por quem o está animando, quem o está alimentando. Orando por isso. E eu oro de todo o coração. É aí que a igreja estamos orando por ele, para que durma bem esta noite, para que acorde, porque sabe, ele provavelmente está muito irritado. Bem, ele impôs outros 10% ali. Não sei o que isso causou. Não sei o que vai acontecer com os processos, porque há um teatro político exatamente como o Senhor nos disse que viria. E estão dizendo, bem, e o povo americano, eles estão fartos. Há 1.000 empresas agora, por causa daquela decisão, que entraram com um processo contra ele, né, o governo Trump. 1.000 empresas nos Estados Unidos da América processando pelo dinheiro delas e por tudo isso. Então, um teatro político inacreditável é o que está acontecendo. 1.000 empresas até agora. Foi o que eu vi há pouco tempo. E eu disse, lá vamos nós. Estamos entrando em uma fase que é tudo sobre as eleições. Novembro está chegando, pessoal. Eu disse, bem, aí está, vocês veem? Não sei o que vocês pagam. Eu não vou pagar a Bloomberg pelo artigo deles. Aí está. Você usa isso. Você é mais esperto que eles. Eu não vou dar para aquela empresa. Certo, mais de 1.000 empresas estão processando o Trump por causa de suas tarifas. Tem certeza? Você consegue mostrar? Eu não sei. Eu tive que te tirar. Isso me tirou? Não, não te tirou. Tem tipo uma película por cima. Estou tentando entender. Bem, eles não querem que você mostre. Tudo bem, o artigo é deles. Não pegue as coisas deles. Eu entendo. Eles têm que ganhar um trocado. Eles têm que pagar uma grana para esses repórteres. Então, ok. Então, onde estamos agora? Nós vamos orar. É isso que vamos fazer. E vamos continuar seguindo em frente, porque eu estou te dizendo, como eu disse, você entende. Quando você cai e rala o joelho, você não fica lá se lamentando. Você se levanta, passa uma água oxigenada e segue em frente, sabe? E é assim que eu estou lidando com isso. Quando ouvi aquilo pela primeira vez, fiquei surpreso e me perguntei: e agora? O que o Senhor quer fazer? Então vamos orar, sabe? E é aí que estamos esta noite. Quantos minutos foram? Já deu. Eu consegui. 32 minutos, 33. Muito tempo. Muito tempo. Coloca isso na tela. Sim. Teatro político. É isso. 1.000 empresas. Agora, o que elas vão fazer? Vão processar pelo dinheiro delas e tudo o que vão fazer. E todas essas nações, eles disseram que vão ter todo esse dinheiro e todos esses processos e todas essas coisas. E eu fico tipo, isso é drama. Muito drama agora.
Então, o que vai sair disso nos próximos, 7 meses? Isso é uma nota positiva. Agora, eu não sou um consultor financeiro. Não estou dizendo para você comprar ou fazer nada. Eu só achei isso interessante por causa do que estava sendo dito sobre isso, certo? Eu escuto as coisas. O Braden as traz para mim e diz: pai, ouça, isso é legal. Então vamos ouvir alguns minutos disso aqui. Só alguns. Eles podem encontrar por conta própria. Mas isso aconteceu hoje, certo, filho? É ou hoje ou ontem. Sim. Prazo para levar a legislação adiante antes das eleições de meio de mandato. Junta-se a mim agora o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, de volta conosco. Brad, que bom ver você. Bom ver você. Muito obrigada por estar aqui. Então você previu uma chance de 80% de que este projeto seja assinado até abril, dizendo que a clareza é melhor e, obviamente, do que a incerteza. Diga-nos de onde vem essa expectativa. Bem, quero dizer, até certo ponto, você nunca pode prever exatamente como o Senado e o Congresso vão agir. Então, o que eu disse? Em fevereiro do ano passado, eu disse: eles vão fazer um projeto de lei. Eles vão fazer tudo. E o Trump vai assinar com uma caneta de ouro. E quando ele fizer isso, será o começo do sistema da besta. Eu disse que viria das criptos, mas eles têm que regular porque é muito volátil. Para baixo, lembra na próxima última visão. Eu vi as corredeiras e certas moedas e ouro, e tudo isso estava descendo as corredeiras. E então eles têm que deixar estável assim para criar uma nova revolução industrial. E nós vimos o Benjamin Franklin empinando uma pipa. E vimos aviões, trens e automóveis surgirem disso. Mas o Senhor disse: o que vem agora virá da inteligência artificial. E será muito mais forte do que o que aconteceu na primeira revolução industrial. A próxima será através da inteligência artificial. E eu vi bebês, construa um bebê. Lembra? Construa um bebê. E você podia escolher como queria que seu bebê fosse. E podiam incubá-lo em uma coisinha que parecia o tamanho de uma bolinha. E você coloca seu bebê na sua semente, do óvulo da sua esposa e a semente, e eles colocam e constroem o bebê. E se não sair do jeito que você quer, eles simplesmente descartam. Bem, sabe, não queríamos que fosse desta altura, desta cor de olhos, todas essas coisas. E podemos dizer pelo DNA e através do aí está. Construa um bebê. Eu avisei sobre tudo isso, Revolução Industrial. Todas essas coisas que eu vi no espírito. Eu ainda amo isso, filho. Nós não fizemos o próximo. Através de algumas das outras coisas que eu vi. Ele trabalhou muito duro nisso. Bom trabalho. Então, volte para o Garlinghouse. Lei, mas Mencionar mercados de previsão. é verdade. Vamos falar disso. Sim, vamos falar sobre isso. Mas olha, na verdade, os mercados de previsão sobre este ponto, sobre a lei da clareza, subiram por causa de alguns comentários ontem do senador Moreno, que tem sido um defensor. Acho que agora há 90% de chance de passar até o fim de abril. Eu disse há semanas, pensei no fim de abril na época, as pessoas acharam que era um pouco otimista. Há uma reunião hoje com muitos líderes de ambos os lados, cripto e bancário, na Casa Branca. Na verdade, é em cerca de 30 minutos. O diretor jurídico da Ripple está representando o Time Ripple lá, mas a Casa Branca está pressionando muito e acho que é um grande motivo para ser concluído. Precisa ser feito pela liderança dos Estados Unidos. O presidente Trump tem sido um líder claro e deixou isso bem definido. Precisamos que os Estados Unidos sejam a capital cripto do mundo. Isso é bom para os Estados Unidos. A competitividade e a liderança de David Sachs e Patrick Witt na Casa Branca foram realmente fundamentais nisso. Então, qual é a posição da Ripple na reunião de hoje? Nossa posição é basicamente não deixar que o perfeito seja inimigo do progresso. Sabe, nenhum projeto que chega ao Congresso ou passa por ele, nenhum projeto é perfeito. E acho que ele estagnou porque alguns na indústria estão meio que pressionando por algo um pouco mais perfeito. Nossa visão é que precisamos de clareza. Sabe, a Ripple teve sorte e fomos processados pelo governo dos Estados Unidos e tivemos uma juíza federal, dizendo que o XRP não é um valor mobiliário.
Temos clareza. Isso é brilhante. E vocês conseguiram essa clareza na lei Genius? Conseguimos sim, o mercado de stablecoins obteve essa clareza na lei Genius, mas a indústria de cripto e blockchain nos Estados Unidos, precisa da mesma clareza pela qual a Ripple teve que lutar nos tribunais. E eu acho que para esta indústria, Que o XRP é um valor mobiliário? o XRP não é um valor mobiliário. E foi isso que os tribunais decidiram com muita clareza. E por isso ficamos muito felizes em ter isso. Mas a indústria inteira não pode viver no limbo. Então, nosso argumento é que a lei da clareza precisa ser aprovada para a indústria prosperar aqui nos Estados Unidos. Então, como as regras diferem quando vocês são supervisionados pela CFTC, já que a CFTC supervisionará os não valores mobiliários e a SEC ficará encarregada dos valores mobiliários? Correto. Então, se algo é um valor mobiliário, você tem todo tipo de obrigações. Porque se você possui parte de uma empresa, é um valor mobiliário, então você recebe dividendos, você tem direito de interesse nas regras de governança, você elege o conselho de administração. Isso não é verdade na indústria de cripto. E essa é, eu acho, a narrativa falsa que o governo Biden, a guerra que o governo Biden travou contra as criptos, acabou falhando nos tribunais. E acho que isso falhou com os Estados Unidos, falhou com o povo dos Estados Unidos. E acho que tentar empurrar isso para uma estrutura de valores mobiliários desenvolvida há literalmente 80, quase 100 anos, nunca fez sentido. E acho que os tribunais esclareceram isso e se conseguirmos aprovar a lei da clareza, acho que toda a indústria poderá continuar a prosperar aqui. Muito bem. Enquanto isso, estamos falando de uma liquidação considerável nos preços. Dê-nos o impacto sobre. Então só o que eu vi, eles estavam em uma mesa, estavam por lá, e eu disse, eu vi aquele homem bem ali assinando um pedaço de papel sobre algo. Lembra? Volte naquilo. Eu vi. Estavam todos assinando. Os bancos estavam deste lado contra isso, e deste lado o pessoal das criptos. E então pegaram um homem e apertaram as mãos sobre isso. E o Senhor disse, isso dará origem ao sistema da besta. Está tudo acontecendo. É assim que eles têm $1 digital. Tudo sai disso. Para colocar aquele chip na mão e aquilo na testa se você ficar aqui. Tudo sai disso aqui. Estou tentando te dizer o quão perto estamos. Olhe para o que eles tiveram que ter, esta lei. E eu dei a palavra há 1 ano, em fevereiro passado. Eu dei a palavra e disse a todos, eu vejo isso e eu estava. Eu estava dirigindo por Cape Coral, onde eles lançam os foguetes. E eu vi o Elon Musk lançando foguetes. E se eu tivesse me atrasado apenas alguns segundos, não teria visto aquele foguete decolar. As pessoas estavam lá há 2 dias esperando aquele foguete partir. E eu cheguei em questão de segundos. E o Senhor disse, é assim tão preciso e o quanto. Você terá que me ouvir nos últimos dias para que me ouça sobre investimentos. É com essa rapidez que você terá que me ouvir. Para estar no lugar certo, na hora certa, me ouvindo, filho. Tanto quanto aquele foguete decolando, o Elon lançando e eu assistindo. Fiquei tipo, uau, isso é muito legal. Foi tão barulhento. E eu assisti. E o Senhor disse, eles estão indo nos dias que virão. Tire isso do Velho Oeste e haverá muitos deles que cairão como estrelas, foi o que ele disse. E haverá 5 pilares. Então eles estão falando sobre o que o Senhor nos disse há cerca de 1 ano neste canal. Temos orado por isso. Como eu disse, não sou um consultor financeiro. É tudo minha opinião. Mas eu oro. Não sei quando tudo isso vai acontecer. Estão dizendo 1º de março. Eu não sabia. Eu não assisto ao noticiário. O Braden assiste. Ele traz para mim e diz, papai, isso estava acontecendo. Eu não tenho tempo. É exigido muito mais de mim pelo pai. Ele me diz, Brandon, eu preciso mais de você. Eu preciso mais de você. Eu digo, Senhor, tudo bem. Eu me esforço. Estamos tão perto da vinda de Jesus, senhoras e senhores. E eu não me envolvo em todo esse drama. Então veremos. Tudo o que posso dizer é que veremos. Veremos. Eu só achei interessante. Ele teve a mesma entrevista hoje ou ontem, logo antes de todo esse drama acontecer. Então, tudo bem. Então, aí está. Ah, lá está.
está muito longe. O visual é muito legal. Eles conseguem ver? Sim, sim. Eu estava tão animado para ver aquilo. Foi muito barulhento, cara. Sim. Você nunca pensaria que um foguetinho daquele seria tão barulhento, mas era. Mas eu não dou conselhos financeiros. Eu só digo para orarem. Tudo minha opinião. Bem legal, porém, onde estamos na escala dos tempos da vinda do Senhor Jesus? E as pessoas pensam, bem, se não acontecer em algumas semanas, cara, você errou. Sobre o tempo disso, um ano depois, eles só estão falando disso agora. Um ano de oração. 360. Quando aquele vídeo foi feito, amor? 21 de fevereiro. Quase. Por um dia. 21 de fevereiro, certo? Eu te dei essa palavra. 21 de fevereiro. A gente ainda tem esse ato ativo? Eu não. Eu tirei do ar porque tem tanta gente pegando aquele vídeo e dizendo que eu estava vendendo cripto para as pessoas em todas essas outras plataformas. E isso me irritou. Eu não sou consultor financeiro. E eles estavam enganando senhorinhas e pegando o dinheiro delas. E eu disse ao Braden, tira tudo isso do ar. A coisa que mais copiam e colam da gente, em qualquer coisa de pessoas querendo postar para ganhar dinheiro em cima de nós e fazer coisas, é sobre cripto. E é lixo. Eu disse a ele, tira essas coisas do ar. E se eles tiverem isso lá, nós damos um strike no canal. E nós derrubamos muita gente. Nós arruinamos o esquema todo deles de propósito. Porque você roubou minhas coisas. E daí? E eu continuarei fazendo isso. E se eu tiver que fazer, contratarei um advogado. Mas eu só estou dizendo, sabe de uma coisa? As pessoas são patéticas. A maneira como tentam enganar as pessoas. O que é? É aquela coisa? WhatsApp é um lixo. Bem, Deus abençoe todos vocês. Querem orar comigo por um tempinho? Eu nem sei quantas pessoas estão aqui. Ah, bastantes. 6. Ah, achei que tivesse dito 600. Tudo bem. Não, eu estou vendo. Você adicionou o 0. Tudo bem, vamos orar. Pai, nós apenas te agradecemos, Pai, pelo corpo que foi quebrado por nós. Somos tão gratos que, Pai, em 21 de fevereiro, isso é legal. Eu te amo, Pai, no seu tempo. Como o Senhor nos diz as coisas antes do que está por vir. O Senhor nos diz que eles vão votar nessas coisas e para orarmos pelo caminho. Orem pelo caminho, igreja. Vocês mudarão as coisas através da oração. Isso me dá esperança hoje, Senhor. Depois de ver o drama, fico feliz que achou isso, filho. Só a data para mim já foi o suficiente. Pai, eu te agradeço, Senhor. Pois sabemos que o Senhor virá. Não se trata disso. Trata-se de que Jesus está vindo. E estamos tão animados, Pai. Creio que virá mais cedo do que tarde. E, Senhor, logo, muito em breve, estaremos com o Rei. Com todos esses abalos e tudo o que ocorre ao redor, Pai, mantemos os olhos nos céus. Mantemos nosso coração em Ti. Temos tanta sede, temos tanta fome. Pai, te agradecemos, Senhor, pois bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos.
E, Senhor, somos tão gratos. Tomamos este corpo em nome de Jesus e o elevamos diante de ti, Pai. Agradecemos porque por tuas chagas fomos curados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você acredita nisso? Jesus levou tudo na cruz por você. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sangue. Valorizamos o sangue e o sangue nos valoriza. Te agradecemos pelo sangue, Pai. Aplicamos o sangue sobre nós. Aplicamos o sangue sobre nós em nome de Jesus, declarando proteção e bênção sobre nossas vidas. E te agradecemos, Pai, pelo sangue. Aplicamos o sangue com atenção. E te louvamos sinceramente pelo precioso sangue. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Pai. Nenhum vírus da gripe se aproxima, sem viroses estomacais. Pai, nada disso. Estamos curados, íntegros e bem em nome de Jesus. Tomamos o sangue agora em nome de Jesus. Clamo o sangue sobre tudo o que queres que eu veja. Se houver algo, Senhor, sem interrupção ou impedimento de força satânica ou demoníaca, aplico o sangue. Satanás, você não vai nos prejudicar, impedir ou ferir de forma alguma. Clamamos o sangue sobre nós hoje. Cobertos pelo sangue de fato, que toda língua que se levantar contra nós, nós a condenamos. Nós condenamos essas palavras e elas caem aos nossos pés. Que o sangue de Jesus Cristo nos cubra em nome de Jesus. E Pai, nós te agradecemos, Senhor. Esperamos em Ti. Sim, podemos fazer de novo. Pai, só queremos agradecer pelo ar que respiramos. Pai, quero que onde quer que esteja agora, apenas dê a Ele louvor e glória. Aqui está. Apenas 10 após as 10. Louve a Deus por tudo o que Ele fez por você esta semana. Dê a Ele alguns minutos aqui. E apenas agradeça a Ele, Pai. E apenas agradeça. Obrigado, Senhor, por um casamento forte. Obrigado, Senhor, por não haver conflitos no casamento. A bênção sobre o casamento. A paz, Pai. E obrigado, Senhor, porque nossos filhos estão saudáveis e bem. Obrigado, Senhor, porque nossas contas estão pagas. Obrigado, Senhor, pela parcela do carro, pela água, pelo gás, pelo que quer que tenhamos. Obrigado, Senhor, porque há comida em nossas barrigas. Obrigado, Senhor, porque há um teto sobre nossas cabeças. Obrigado, Senhor Pai, porque somos capazes de fazer as coisas. Podemos nos movimentar e limpar o quintal. Pai, obrigado, Senhor, pelo meu cachorro. Obrigado, Senhor, pelos pneus em nossos carros. Seja simples. Pode ser tão simples. Pelos sapatos em nossos pés. Obrigado porque eu tenho uma escova de dentes. Que o Senhor me deu uma escova de dentes, Pai, para eu escovar os dentes. Pai, eu tenho água para enxaguar a boca após escovar os dentes. É água limpa saindo de um cano limpo. Obrigado, Pai, porque quando deito a cabeça no travesseiro, durmo bem, sem interrupções de forças satânicas ou demoníacas. Obrigado, Senhor, porque tenho lençol e ventilador soprando em mim. Obrigado, Pai, porque eu tenho uma TV para assistir. Posso ligar na Catherine Kuhlman ou em quem for e ser alimentado espiritualmente para não passar por seca espiritual. É uma escolha o que você coloca dentro de si. E podemos ir lá e encontrar coisas. Podemos orar juntos como uma família. Obrigado, Senhor, pelo YouTube. Obrigado, Senhor, pelo X.
Obrigado, Senhor, pelo Instagram. Obrigado, Senhor, porque essas pessoas estão recebendo a palavra de Deus e nem sabem quando estão assistindo. Elas só rolam a tela e pensam: uau, tem algo de alienígena ali. E elas estão recebendo o Evangelho. Estamos em um tempo como nunca antes, em que não se pode negar a vinda do Senhor. Jesus Cristo está próximo. Eles têm que ser cegados propositalmente e apenas manter os olhos fechados de propósito. Os sinais dos tempos estão por toda parte. Obrigado, Senhor. Cremos, Pai, que o Senhor agradecemos por um presidente que será um presidente de oração, que tem a firmeza de uma barra de ferro para cumprir os eventos do fim dos tempos que o Senhor o chamou para fazer. Que ele não aceite conselhos dos ímpios. Obrigado, Senhor, pelo presidente Trump esta noite, que ele seja encorajado, que sua cabeça não se canse e não se abaixe. Que ele levante a cabeça, Pai, pois o Senhor é quem o exalta. Pai, que o Senhor lhe dê paz. Que excede o entendimento para que quando ele for dormir esta noite, consiga dormir bem. Pai, dê a ele algum encorajamento esta noite. Ele teve um dia difícil. Quando os ventos e as ondas da vida tentam nos derrubar, Pai, eu te agradeço por dar a ele encorajamento hoje. Encoraje o seu gabinete. Eles estão tentando. Eles estão tentando evitar que tudo isso desabe como uma cachoeira. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, por não termos a Kamala Harris agora. Somos tão gratos, Pai, por não termos ela. Obrigado, Senhor, porque os vírus estão morrendo em nome de Jesus. Seja esse vírus Zika ou o que for, todas essas coisas. Nipa? Nipa? Vírus Nipa. Está morrendo, que todo nome se dobre perante o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Estamos prestes a ver esse dia. Que dia de alegria será esse? Abra os olhos deles para que possam ver, Senhor. Abra os olhos deles para que possam ver. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Somos tão gratos, estamos tão agradecidos. Somos tão gratos, Pai, pois o Senhor habita nos louvores do seu povo. E fomos curados, restaurados, bem e libertos. E, Pai, eu te agradeço, Pai, que aqueles que estão presos aqui esta noite e sentem que são uma causa perdida, que o Senhor veio para libertar os cativos. E eu concordo com eles que hoje é o dia da libertação do que os prendia. Curados, restaurados e bem em nome de Jesus, mentalmente. Atormentados. Atormentados por espíritos demoníacos por tempo demais. Você foi feito à imagem dele, co-herdeiro com Jesus Cristo, e não há razão nenhuma para qualquer crente fiel ser atormentado por um demônio do inferno. E o espírito de depressão sai agora. O espírito de ansiedade sai agora. E eles têm a paz que excede todo o entendimento. E ao se levantarem, decretam e declaram que a paz está sobre eles. E que, Pai, eles permaneçam nessa paz e nesse amor em seu casamento, em sua casa, em suas finanças. E eles têm esperança. É muito interessante, eu continuo vendo esses indivíduos que estão tão abatidos, que eles tomam tantos remédios, estão sob tantas coisas, e é um espírito que está apegado a eles, que continua os puxando para baixo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E quanto mais você entra na palavra de Deus e percebe o quanto ele te ama, você não precisa estar abatido, não precisa ter uma mentalidade de ó, como queira chamar. Sua primavera floresceu e é hora de tirar esse peso e dar a ele vestes de louvor. Louve-o na hora da meia-noite. Como Paulo e Silas, louve-o quando aquelas muralhas começarem a tremer. Existe um nível de louvor, existe um nível de oração que é louvor. Há níveis de intercessão que só você só conseguirá o resultado quando o louvar. Esse é o nível superior. Adore. Engrandeça-o. Te adoro, Pai. Sendo grato. Sendo grato. Tire a preocupação da sua oração. Sendo grato. Qual é aquela escritura? Não quero errar. Em tudo, com oração e súplicas, que seus pedidos sejam conhecidos por ele. Filipenses 4, 6 e 7. Este versículo, ok, o que ele diz? 4, 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças. Apresentai vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por isso o Senhor me disse, ele disse, em vez disso quero que venha aqui e comece a me agradecer por tudo. Eu nem percebi o que ele estava me dizendo. Com súplica, com ação de graças. Pai, somos tão gratos por tudo o que proveis. É isso. Não andeis ansiosos por nada. As preocupações deste mundo vão te sufocar, mas em tudo pela oração e súplica. Agora, eu não sei o que súplica significa. Não sou muito fã dessa palavra. Com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e mentes por meio de Cristo Jesus. Eu amo isso, B, especialmente a última metade. Com ação de graças, que seus pedidos, viu? Era isso que ele estava dizendo. Quero que venha diante de mim e me agradeça por tudo o que passou hoje. E então, quando fiz isso outro dia e trouxe isso e fiz o que diz ali, ele disse, obrigado, Brandon. Obrigado. E eu disse, Senhor? Uau, você até viu quando eu fiz. Quando ele falou comigo tão alto, ele disse, obrigado, Brandon. Com ação de graças, súplicas com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus com ação de graças. E então conte a ele sobre isso. Pai, nós te agradecemos. Pai, tu és tão grande e tão bom para nós. Somos tão gratos. Obrigado, Jesus. Por tudo o que fizeste, como eu estava falando, obrigado pela minha cama, obrigado por isso. Súplica é o ato de fazer uma petição humilde, sincera e urgente. Da eternidade, muitas vezes, a um poder superior ou autoridade importante. Isso é bem interessante. Desculpe, minha leitura está meio ruim. Súplica é o ato de fazer uma petição humilde, sincera e urgente. Muitas vezes. Então, para ser uma súplica, se adicionarmos isso àquilo, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, um sincero. E para que você diga tudo isso, com ações de graças. Com oração e súplica, um ato sincero. Acho que é a nova King James. Sim, nova King James. Essa é a versão King James. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graças. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então a paz vai. Quando você faz isso e dá a Deus louvor e gratidão, a paz vai inundar o seu coração e a sua mente através de Cristo Jesus. Isso é muito bom, né, B? Uhum. Eu gosto. Tem algo nisso. E é por isso que vejo esse peso desse bisonho. Essas pessoas tão desanimadas e você com esse peso sobre você o tempo todo. Tente isto. Agradeça a Ele pelo que você tem. Agradeça pelo seu casamento ou o que você não tem um casamento. Bem, agradeça, ó Deus, sou solteiro, mas o Senhor vai me trazer um cônjuge. O Senhor vai me trazer uma esposa, o Senhor vai me trazer um marido. O Senhor vai, eu queria tanto um bebê, Senhor, e tive aborto após aborto. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu creio que terei um filho. Minha videira não perderá o fruto antes do tempo, conforme Deuteronômio 28. Eu creio nisso, Pai. Então apenas te damos louvor e gratidão porque o Senhor já trouxe. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Acredito que isso está em Romanos. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Sim, Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Ele passou de acreditar para estar totalmente convencido. Ele é um crente que crê, mas quando se está totalmente convencido, se quiser operar em um nível maior de fé, passe de acreditar para estar totalmente convencido. Estou totalmente convencido de que o que Deus me prometeu, Ele também é capaz de realizar. Não estou mais apenas acreditando que a Megan está curada. Estou totalmente convencido de que o que Deus prometeu, Ele também é capaz de realizar. Estou totalmente convencido de que a minha garganta está curada hoje. Estou totalmente convencido de que a minha conta bancária está transbordando. Estou totalmente convencido de que a Diana está se sentindo bem hoje. Sem secreção ou com tudo isso que está acontecendo. Saiu da minha casa. A Diana está se sentindo bem. O Braden está se sentindo bem. Estamos todos nos sentindo bem. Estou totalmente convencido. Não sou mais apenas alguém que crê que és um curador, mas estou totalmente convencido de que és um curador. Abraão não vacilou. Estou totalmente convencido de que quem quer que seja que eu vi, você é um homem e estava atrás de uma tela de computador. Você está me assistindo agora. E você tem essa nuvem escura sobre você. Você tem estado tão abatido. Estou totalmente convencido, Senhor, de que Deus é capaz de... Ele te libertou da depressão. E hoje é a sua data de validade para a depressão. Não mais. Eu estou livre. E você não vai ter sonhos ruins. Você não terá mais transtorno de estresse pós-traumático. Você vai dormir profundamente, sem interrupções e sem impedimentos de qualquer força satânica ou demoníaca. Diga isso. E unja a sua cabeça com óleo. Hoje é a minha noite. Unja a sua cabeça. Eu consegui este olhinho do Billy Burke. Não sei se ele vende isso em suas bancas de livros ou algo assim. Ele apenas me abençoou com isso, mas eu amo meu amigo. Eu unjo a minha cabeça com óleo em nome de Jesus. Você não precisa ter isso. Você pode usar azeite de oliva da sua cozinha e apenas orar sobre ele. Era o que meu pai... Nem sempre temos óleo da Mardel ou de onde quer que seja. Eu oro sobre ele. E Pai, eu apenas te agradeço, Senhor. Eu separo este óleo para ti, que representa o sangue de Jesus, e eu o aplico. Que os presbíteros da igreja chamem
e imponham as mãos sobre os enfermos e eles se recuperarão. Eu creio. Eu recebo. E eu creio que veremos milagres como você não acreditaria nos dias que virão. Você precisa ter as escrituras para apoiar o que está orando. E é por isso que eu estava falando sobre Deuteronômio 28, pelo que orei da última vez. Sempre que eu estava lá orando e ensinando a vocês sobre a escritura para o dinheiro. Creia em Deus sobre as suas finanças. Deuteronômio 28, eu leio em voz alta o tempo todo. Sua montanha precisa ouvir a sua voz. Você tem que falar com a sua montanha. Você tem que dizer a ela para ser lançada no mar. Eu não estou duvidando no meu coração. Que o meu Deus é um Deus que supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Ou você acredita nisso ou não, foi o que eu disse. Isso está em Deuteronômio 28 e começa a ler sobre a bênção. Eu sou a cabeça, não a cauda. Eu estou acima e não abaixo. Você tem que colocar essa palavra dentro de você. Torne-a uma palavra rema. Você precisa de cura no seu corpo? Encontre escrituras. 1 Pedro 2,24. Isaías 53,5, creio que é outra. Leia de novo e de novo e de novo e de novo. Precisa de proteção? Precisa de lucidez? 2 Timóteo 1,7. Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder e de amor. E de uma mente sã. Aquele Romanos bem ali. Estou chamando as coisas que não são como se já fossem. Bem, você tem lutado contra o cigarro ou talvez álcool, ou jogo, ou pornografia, ou o que for. Eu me chamo de fé, chamo as coisas que não são como se fossem, e estou livre desse vício. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Eu digo, em nome de Jesus, estou livre de qualquer coisa com que esteja lidando. Estou chamando as coisas que não são como se já fossem. A fé chama essas coisas. Sou abençoado. Sou próspero. Estou curado. Estou inteiro. Fui libertado. Nenhum demônio vai me incomodar. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Eu tenho um presidente que está em chamas por Deus. Ele pode não ser tudo isso agora e estar em chamas por Deus como eu quero, mas ele será radical por Jesus. Ele vai falar em línguas e pelo Espírito Santo cuspir fogo e impor as mãos nas pessoas que vão cair na Casa Branca logo. Observem isso. O presidente Trump entra lá. Bom dia, gabinete. Bum, impõe as mãos neles e todos caem no Espírito Santo. Não seria algo incrível? Mas Deus... E se ele chegasse lá e começasse a orar, orando e dizendo, eu vou dar e a glória descesse? Durante o discurso do Estado da União na noite de terça-feira, ele entra lá, hein? Ele vai lá e diz, vou dar louvor a Deus esta noite, pessoal. Vocês me perseguiram com muita força. Eu só digo, sabem, eu perdoo todos vocês por me perseguirem. E a glória se manifesta ali. Não seria incrível? Ei, pode acontecer. Pai, somos tão gratos por este momento hoje à noite.